Hoje nós daremos continuidade ao nosso curso gratuito de mixer analógico. E eu vou começar aqui colocando na tela então o assunto de hoje, que serão as mandadas auxiliares. Então assim, destacando para vocês aqui essa área onde eu tenho 4 fileiras de auxiliar 1, 2, 3 e 4, e essa área aqui onde eu tenho concentrado os masters, os gerais aqui dos envios auxiliares, e também eu tenho aqui o controle dos retornos auxiliares, que é um assunto futuro, mas eu estou destacando aqui para vocês. Então, para ficar melhor, nós temos 4 fileiras versus todos os canais dessa mesa, auxiliares, onde eu posso, a princípio, fazer uma mix específica para mandar aí, para um fone de ouvido de um músico, para mandar para um retorno de piso, ou ainda para mandar, por exemplo, para um processamento paralelo externo, ou ainda para mandar para uma máquina de efeito externa e retornar isso para dentro da mesa. Olavo, tem todas essas aplicações, um barramento auxiliar? Sim, não é só para fazer monitoramento, tá? Mas, enfim, você tem aqui 4 fileiras, então, onde você pode fazer 4 mix específicas aqui na sua mesa. Muito bem. Uma vez que nós temos esses barramentos aqui, nós temos também o geral de cada um deles. Então, toda a mistura que você fizer aqui no barramento 1, você vai abrir mais ou menos cada knob desse. Então, proporcionalmente, você está jogando esses ingredientes aqui no copo aí dessa mix que você vai fazer, por exemplo, por um monitor. E você tem aqui, então, o geral. Ou seja, se você fechar totalmente esse knob, nada dessa mix aqui que você fez, segue em frente, seja para sua máquina de efeito ou seja para sua caixa de retorno. Conforme você vai abrindo esse knob, você vai liberando essa mix. Então, veja que essa coluna aqui é importante e está escrito aqui, olha, auxiliar sends. Então, aqui você faz os envios auxiliares, Então, você envia cada uma dessas 4 misturas de cada um desses 4 barramentos para fora da mesa, para poder então, ou para dentro, você vai ver um detalhezinho daqui a pouco em um desses daqui, mas em geral para fora da mesa, para você poder então fazer alguma aplicação auxiliar. Vale lembrar que você tem então o áudio proveniente de cada canal tem o áudio disponível para você, para ser mixado em cada um desses barramentos, Obviamente, você chega aqui no primeiro barramento, faz uma mistura específica, manda para esse geral, para esse master do auxiliar 1, e a partir do momento que você abre esse master do barramento auxiliar 1, isso então tem um destino, que é então a saída 1 de auxiliares da mesa. Na primeira aula eu mostrei todas essas saídas, Então atrás da sua mesa é aqui, em auxiliar sends 1, que você vai resgatar essa mistura que você está fazendo, Obviamente, na sequência, tudo que eu misturar aqui no barramento auxiliar 2, eu tenho um geral 2 aqui, e esse geral 2, ou essa mistura auxiliar 2, vai para a segunda saída de auxiliares, E é claro, sem chover no molhado, terceiro barramento, o geral do terceiro barramento, E eu tenho isso disponível aqui na saída 3. Olavo, mas não está escrito effects em tudo isso aqui? Eu já vi essas mesinhas aí, Isso aí não é barramento auxiliar, não. Isso aí é para efeito. Ora, como eu disse para vocês, antes mesmo de ter uma maquininha de efeito, como nós já vamos ver, nessa mesa, tá aqui, olha, de fundo, na mesa acinzentada, tá aqui de fundo. Mas antes mesmo de ter efeitos, dentro de uma mesa, assim como nas mesas analógicas tem aqui um módulozinho de efeito digital, as mesas digitais tem vários módulos de efeitos digitais. Antes mesmo disso, não acabei de falar para vocês que você faria uma mistura auxiliar, mandaria para fora numa máquina de efeito e traria para dentro? Ok, então está escrito effects aqui porque sim, você vai ver que pode ser usado para essa máquina de efeito da mesa. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, isso aqui é um barramento auxiliar. Isso aqui faz uma mistura que tem um geral e que sim, pode ser mandado para fora da mesa. Olá, você sabe, rapaz, que eu tenho lá 1, 2,
3 auxiliares que eu fiz para caixas ou para fones, estava precisando de um quarto auxiliar e nunca pensei em usar esse aí. E olha que eu nem estou usando efeito, hein, Olavo? Eu achei, né, que isso era só para efeito, que eu não podia usar. Pode, sem problema nenhum, tá bom? Então, muito bem, barramento auxiliar 3, geral do barramento 3 e ele está disponível na saída 3. Por último, barramento 4, geral do barramento 4 e ele está disponível lá na saída 4. Morreu o assunto, né? Vamos agora para alguns detalhezinhos, tá? Se você olhar aqui, olha, você vê que as 2 primeiras fileiras de auxiliar, elas têm knobs da cor vermelha. E as as 2 últimas, né, que seria a terceira e a quarta fileira auxiliar, tem cor laranja. Por que o fabricante diferenciou isso para você, tá? Porque é o seguinte, se você olhar as 2 primeiras fileiras, em todas elas você vai ver que tem aqui uma sinalização, né, indicando que tanto a primeira quanto a segunda fileira, ela tem um botão para cada canal, onde você decide se o áudio que vem do canal para esse barramento 1 ou 2, ele vem pré-fader ou pós-fader. E Olavo, o que é isso, né? Nunca ouvi falar nisso, nunca apliquei isso na minha mesa analógica, né? Muito bem, nós já vamos entender. Mas grave aí na sua cabeça que esses 2 últimos barramentos, o barramento 3 e o barramento 4, laranjinha, né? Eles são travados na condição de pós-fader, enquanto os barramentos 1 e 2 podem trabalhar em pós-fader ou em pré-fader. Olavo, explica melhor, vamos lá. Eu peguei aqui, olha, né, os faders que fazem a mix geral da mesa, que vocês já aprenderam na aula passada, e coloquei aqui em cima, só para ilustrar para você, né? Normalmente, quando você pega em mesas mais simples e que não tem, né, esse botão, não tem essa seleção, normalmente considera-se, né, que os auxiliares dessas mesas, eles vêm todos travados na condição de pós-fader. O que é isso? Se você tem um microfone, né, por exemplo, aqui no seu canal 1, esse microfone ele entra no seu canal 1, você sobe esse fader 1 aqui e você coloca ou tira mais desse microfone lá no PA, não é isso? Depois que o áudio do seu microfone passou por esse fader, ou seja, aqui embaixo, olha, pós-fader. Então, depois do fader, qual fader? Desse fader aqui que faz a mix principal, né? Então, depois que o áudio do seu microfone passou por esse fader que faz a mix principal, aí ele fica disponível para o auxiliar. Quer dizer que, se você abrir aqui esse microfone, se você abrir aqui no barramento 1, para, por exemplo, o seu tecladista, né, que está no auxiliar 1, ouvir o mesmo microfone, se você abrir um pouquinho aqui no barramento 2, para, por exemplo, o seu guitarrista ouvir o mesmo microfone, né? Se você abrir aqui no barramento 3, seja para fazer retorno para alguém ou seja para mandar para essa maquininha de efeito da mesa, né? E se você ainda abrir o mesmo microfone aqui no barramento 4, né? Para mandar, sei lá, para o próprio vocalista que está cantando aqui, todas essas mandadas pegarão o sinal desse microfone depois desse fader, por padrão, tá certo? Isso quer dizer que é como se fosse torneirinhas aqui, olha, embaixo de um registro principal aqui em cima. Então, se eu baixar esse fader, ou seja, se em algum momento eu resolver não mandar nada desse microfone para mix principal, ao baixar todo esse fader, além de não ir nenhum som desse microfone para mix principal, para o PA, não sobra nada aqui embaixo para seguir em frente para os retornos. A partir do momento que eu começo a subir esse fader e começo a mandar áudio desse microfone para o PA, para a mix principal, aí começa a ter áudio disponível aqui embaixo, né, pós esse fader, para que eu possa pegar esse áudio e mandar então para os retornos. Então, em geral, quando não tem essa seleção, é porque os auxiliares estão trabalhando em pós-fader, que é uma maneira, né, mais comum, de modo que você sobe esse microfone, põe o áudio no PA, mixa todo o resto da banda, né, uma dica importante. Faz a mixagem de toda a banda, põe todo mundo no PA. Colocou? Agora você chega, ô fulano, tecladista, fora o que já está vazando do PA aí para você, proporcionalmente, né,
Por que proporcionalmente? Porque como está após esses faders, então eu vou pegar o que sobrou dos faders em cima e proporcionalmente vou abrir a banda inteira para você, tá bom? Ok. Ô guitarrista, ó, vou abrir agora toda a banda para você. E a pessoa vai pedindo só aquilo que ela quer para complementar o áudio dela, né? Ela não precisa fazer o retorno dela competir com o PA. E ok, tá tudo beleza. Só que durante o efeito, se você sentir a necessidade de colocar mais volume num elemento, tirar um pouquinho do volume de outro elemento, esses retornos aqui, né, eles serão proporcionais a essa mix, então os músicos vão sentir que você está fazendo alguma coisa ali na mix, eles vão perceber, né, alguns instrumentos, alguns microfones subindo um pouco, baixando um pouco. Fica proporcional, tá bom? Muito bem. Esses barramentos, então, 3 e 4, esses laranjas, são travados nessa condição. Sempre eles serão pós-fader. Já esses vermelhos, 1 e 2, por padrão, essas chavinhas, esses botões aqui, eles vêm todos soltos, né? Sem pressionar. E aí eles ficam, então, soltos na condição de pós-fader. Então, eles acompanham a mesma função do 3 e 4. A partir do momento que você pressiona essas chavinhas, né? Tá escrito pré aqui. Aí você tá tirando esses caras da condição de pós e passando para a condição pré. Significa que, voltando na ideia desse microfone aqui, ainda que eu baixe todo o volume desse microfone no PA, então eu não estou mandando nada desse microfone para o PA. Se eu chegar aqui e pressionar, né, manter ativado essa chavinha de pré-fader, tudo que eu mandar aqui para o auxiliar 1 ou para o auxiliar 2 em relação a esse microfone, vai ser pego aqui em cima, olha, pré-fader, antes desse fader principal. Então esse microfone pode estar fechado para o PA, que eu consigo mandar para quem tiver no auxiliar 1, mandar para quem tiver no auxiliar 2, se esse botão pré estiver pressionado. Isso aqui, inclusive, é uma maneira, né, de você fazer aquele talkback, onde você põe um microfone, onde você baixa o volume, ele nunca sai no PA, então o público não te ouve, né, falando. Já tem vários vídeos, né, falando de talkback aqui no canal. No entanto, você consegue mandar para os seus músicos. Olavo, peraí, mas você pegou aqui no canal 1 e pressionou a chave pré. Então é só para esse canal que essas duas mandadas aqui estarão na condição de pré. Se eu não pressionar as demais, elas ainda serão proporcionais à mix principal? Sim. Olavo, mas eu uso assim, misturado? Não há problema nenhum, né? De repente, eu não falei que a primeira mix aqui, por exemplo, era do seu tecladista? De repente, o seu tecladista fala, Olavo, deixa tudo solto aqui, né? Ou seja, tudo em pós, tudo proporcional à mix principal. Eu confio aí na sua mix, né? Geralmente a mix que você faz para o PA, eu escuto aqui e me serve bem. Só que faz o seguinte para mim, Olavo, vai lá no meu canal, onde tem o meu teclado, por exemplo, né, vamos dizer que se fosse esse canal aqui, e põe na condição de pré. Ou seja, só nesse meu canal é que você deixa, você manda para mim antes do fader, né? Ou seja, eu não quero que durante o evento, quando você baixar ou subir aqui o canal do meu teclado, isso influencie no meu fone, né? Eu quero só para o meu teclado pegar aqui pré. Tudo bem? Tudo bem. Só lembrando que se eu pressionei esse botão, né, tanto para o auxiliar 1 quanto para o auxiliar 2, agora essas mandadas se tornaram pré-fader, tá bom? Mas sim, você pode usar de maneira, né, mista, sem problema nenhum. Há alguns canais onde essas duas mandadas vão pré e alguns canais onde essas duas mandadas vão pós. Beleza? Então tá aí, olha, já uma dica bem legal. Tem muita gente que olha esses botões, né, e até hoje não entendeu qual o fundamento desses botões, tá? Segunda dica importante, né? Se você pegar aqui no master dos auxiliares, né, ou seja, no geralzão de cada um desses barramentos auxiliares, você tem aqui, olha, um botão solo para cada um deles. Lembra lá nas primeiras aulas que eu falei para vocês, né, que tem aqui o botão solo de cada canal e que aqui eu tenho saída para fone de ouvido para o técnico e que quase ninguém usa, né? Você vê o pessoal
vai passar som, aquela barulheira no PA, estala daqui, estala dali, né? Por quê? O cara poderia, primeiro, né? Aos primeiros momentos, fazendo ajuste de ganho, plugando as coisas, você nem deve mandar som no PA, né? No futuro nós vamos fazer aula sobre isso também, tá? Mas você não precisa nem mandar som para o PA. Os primeiros momentos, só com o LEDzinho, tá aqui embaixo, não dá para ver, né? Mas só com o LEDzinho, o VUzinho, né? Indicador de nível PFL da mesa, o solo, né? E o controle de ganho aqui, você vai ajustar cada canal, o sinal de cada canal, sem sequer ter mandado o áudio ainda para o PA, né? Mas enfim, quer ouvir, né? Tá fazendo o ajuste de cada instrumento, de cada microfone, não quer mandar para o PA ainda, né? Ou quer ouvir cada canal separado para entender o que está acontecendo, né? Você sola um determinado canal, lembra? E aí no fone de ouvido do técnico sai só aquele canal que ele solou. Agora, olha só que interessante, um recurso que pouca gente usa também. O cara faz a mix principal, que vocês aprenderam na aula passada, manda o áudio para o PA e aí agora grita lá para o tecladista, né? Ô cara, vou fazer aí a mix do seu fone, né? Ou da caixa de retorno que está aí no seu pé. E vamos lá, vamos lá. Daí ele começa, né? A abrir cada um dos canais e o cara fica lá, mais um pouquinho, tira, não, eu quero mais um pouco de violão, mais um pouco de teclado. Tá bom, mas o técnico aqui na mesa, ele está só confiando naquilo que o músico está pedindo, né? E sim, claro, a princípio, se é o que o músico quer, né? Ótimo. Mas tem músico que não sabe nem pedir retorno, tá? Tem gente que até hoje, a gente vai ver lá, tá bom, tá ligado? Não, tá ótimo, tá beleza. Você vai ouvir o que a pessoa tá ouvindo e fala, cara, mas peraí, não entendi. Você tá tocando um teclado, né? E aí você não tá ouvindo nada do violão, você não pediu para mandar quase nada do violão, mas o violão tá fazendo base junto com você, né? Ah, não, é que... Não, você tem que ouvir, né? Ou o cara tá fazendo um back, você não tá ouvindo quase a primeira voz, como é que você faz a segunda voz, né? Então, assim, você também pode, né? Se você pudesse ouvir o que esse tecladista está ouvindo lá no retorno dele, você também poderia ajudá-lo, né? Até dando, de certa forma, um palpite, né? Nesse monitoramento dele. E como é que eu faço isso, Olavo? Muito bem. Se você fez uma mistura aqui para ele, né? E você mandou lá para o seu tecladista, se você solar, olha só, botão solo, se você solar o master do barramento auxiliar 1, com o seu fone técnico plugado aqui, você consegue ouvir aqui, sentadinho na mesa, tudo que você está mandando lá para o retorno do seu tecladista. Então, conforme ele vai pedindo e você vai liberando o retorno de cada canal, você está ouvindo aquilo que ele está ouvindo lá também. Olha que legal. Tira o solo daqui, aperta o solo agora do segundo canal. Ah, era o meu violonista, não é isso? Você vai passar a ouvir o que ele está ouvindo também agora nesse canal, nesse auxiliar. Então tudo que você está mandando para ele, você está ouvindo também, beleza? Então é muito interessante também você utilizar esse recurso solo para você ouvir o que você está mandando para fora. E inclusive, né, se eu estou usando um barramento auxiliar para mandar para efeitos, seja uma máquina de efeito interna ou uma máquina de efeito externa, também é muito interessante eu solar para eu ouvir a proporção de tudo aquilo que eu estou mandando para essa máquina de efeito. Legal? Pegou mais essa dica do solo? Legal. Vamos agora para o seguinte. Esse barramento 3, né, como eu ia dizendo para vocês aqui, ele também serve nessa mesa aqui, lembra, olha, desse processadorzinho de efeito, né, digital que tem dentro dessa mesa? Olavo, peraí, tá me confundindo. Isso é uma mesa analógica? Isso aqui é uma maquininha de efeito digital? Sim, né? Qual o problema? Né? Sem problema nenhum. É uma mesa analógica, mas só esse módulozinho de efeito. E aqui tem uma tabela do que ele faz, né? Ele tem chorus, reverb, tem delay, tem mistura de vários efeitos. Então, é uma maquininha de efeito digital, sim, embutida, né, dentro de uma mesa analógica. Então, olha só. Essa mesa analógica tem uma maquininha de efeito. E como que eu mando, né, uma mistura de áudio para essa maquininha de efeito? Eu mando de maneira nativa nessa mesa através do barramento auxiliar 3. Só que aí que está o detalhe. Se você plugar um cabo, né,
aqui para mandar para o amplificador de fone de um músico ou para mandar para um retorno de piso de um músico, não tem problema nenhum. Toda a mistura que você fizer aqui vai para esse músico e ponto. Agora, se você não estiver usando essa saída, se você não precisar, né, usar isso aqui como retorno, nem para mandar para nenhum efeito externo, e quiser usar a sua maquininha de efeito interna, simplesmente, né, esse mesmo sinal que sai aqui no auxiliar send 3, ele também já vai internamente e automaticamente para a sua máquina de efeito interno. Então, se você plugar alguma coisa aqui e usar externamente, ótimo, essa mistura aqui está sendo usada externamente sem problema nenhum. Não estou usando externamente, a cópia desse sinal está sempre presente aqui, disponível para essa maquininha de efeito. Então, se você coloca aqui uma máquina de efeito como, sei lá, um reverb, né, uma sala, você faz uma mistura, por exemplo, dos seus microfones aqui, não sei, você quer dar uma ambiência nos seus microfones, por exemplo, né? E aí tudo que você misturar, ou até mesmo nos outros instrumentos, das devidas proporções, né? Mais ambiência, menos ambiência, você vai ter a sensação de alguns elementos mais próximos, outros mais longe de você, né? Fez a mistura na devida proporção, essa mistura passa por esse geral, que, de novo, você pode ouvir o que você está mandando para a máquina de efeito antes do efeito, né? Isso entra na máquina de efeito, esse efeito é processado, e depois de processado, aí ele vem para cá, olha. Ele vem para o auxiliar return 3. Tá vendo? Ó? Olá, você não vai falar dos retornos de auxiliar 1, 2 e 4? Vou, mas eu vou falar no futuro, né? O que eu estou fazendo? Eu estou passando tudo que é básico dessa mesa, e olha que não está tão básico, né? Eu estou passando vários detalhes que muita gente não conhece, mas coisas assim, com aplicações um pouco mais avançadas, eu vou deixar um pouquinho para frente, então eu vou passar para não dar nó na cabeça do pessoal, né? Vou destrinchar a mesa e depois nós vamos voltar em certos pontos, mostrando algumas aplicações. Não adianta eu falar desses retornos auxiliares para você agora se eu não tenho um exemplo aqui na tela do que retornar aqui, né? Então hoje nós vamos nos ater ao retorno auxiliar 3. Por quê? Uma vez que eu gerei esse efeito nessa máquina, eu tenho que usar esse retorno de auxiliar para trazer esse efeito de volta para dentro da minha mesa, né? Olavo, mas nem saiu da mesa, né, Olavo? Porque esse módulo aqui digital não está dentro da sua mesa? Sim, mas é uma força de expressão, né? Porque você tem uma mesa analógica, embora esse módulo digital esteja aqui dentro, eu quis dizer que eu peguei sinais, mandei para a máquina e agora eu tenho que trazer esses sinais já com efeito para dentro da minha mix, né? Para dentro da minha mistura agora. E como é que eu faço? Trazendo então, ou melhor, né? Eu não preciso selecionar nada de forma nativa, tá? Tudo que sai dessa máquina de efeito já vem aqui, olha, no retorno de efeito 3. Agora sim, quando chega aqui, eu ainda posso controlar o quanto que eu quero pegar desse efeito pronto, né, para seguir em frente. E seguir em frente para onde, Olavo? Eu tenho um botão aqui onde eu posso selecionar. Por padrão, esse botão solto vai fazer com que esse efeito que está vindo da máquina vá para o main mix, que é o que eu quero. Eu misturei elementos, mandei para a máquina. Depois do efeito pronto, eu quero pegar isso aqui e jogar aqui no master da mesa, para ele ser somado com os canais originais sem efeito, né? E eu ter aquela ambiência. Então é esse botão que, quando ele está solto por padrão, joga esse áudio direto para cá. Então o caminho do áudio passa a ser esse aqui. Tudo que saiu da máquina de efeito, eu ajusto o quanto eu quero mandar para o master da mesa. Então o master da mesa vai receber tudo aquilo que vem da mix principal, igual vocês viram na aula passada, inclusive coisas que podem ou não estar passando pelo subgrupo, né? E ao mesmo tempo o master da mesa está recebendo, na proporção que você liberar aqui, tudo aquilo que você está passando pela máquina de efeito. De curiosidade, eu vou dizer para você que esse efeito aqui, que vem da máquina, poderia não ser mandado direto para o master. Se eu pressionar esse botão, ao invés de ele ir para o master, ele vai para subgrupos. E aí eu tenho um segundo botão para selecionar. Como esse efeito, né, ele vai mono para a máquina, mas ele volta estéreo da máquina, tá? Isso é importante.
Como esse áudio volta estéreo, se eu pressionar esse botão e falar eu quero mandar esse áudio estéreo para subgrupos, dependendo da posição desse segundo botão, esse áudio vem para o par de subgrupo 1 e 2 ou vem para o par de subgrupo 3 e 4. Então eu posso, ao invés de ficar manobrando esse knob, eu ajusto aqui em 0 dB, por exemplo, e aí eu jogo, né, ao invés de jogar direto para o master, eu jogo para subgrupo. Eu passo a ter um par de faders aqui, controlando o quê? O meu retorno da máquina de efeito antes de jogar no master. Então olha que legal. Assim como os canais podem passar por subgrupo, eu posso querer ter o meu efeito não sendo mandado direto para o master e sim passando, né, por um par de subgrupo para eu ter isso aqui na mão, né? E vocês vão ver no futuro, inclusive, que tendo esse efeito, né, na mão, num par de subgrupo, você pode até fazer jogadas de colocar mais, né, o efeito um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, fazer uma espécie de balance, né, desse efeito, simplesmente subindo ou descendo independente, né, esse par de subgrupos, um pouquinho mais para baixo, outro pouquinho mais para cima. Então, olha só quanta coisa a gente ainda tem para conversar sobre esse mixer, tá bom? Mas o básico que você precisa saber e que muita gente ainda não sabe, ainda não conhece do seu mixer, é isso. Peguei os sinais vindo dos canais. Em relação aos dois primeiros barramentos, eu escolho quais eu quero pegar pré-fader, quais eu quero pegar pós-fader. Em relação aos barramentos 3 e 4, não tem escolha, sempre é pós-fader. Tem os gerais de cada barramento, posso solar cada barramento. Isso pode sair para uso externo, seja retorno, efeito externo, processamento paralelo, ou ainda no caso do barramento 3, mesmo que eu não use lá fora, eu posso usar isso para uma máquina de efeito digital interna que já tem aqui, cujo esse efeito, a princípio, né, eu vou utilizar ele aqui para ser encaminhado para o master da mesa, e é aqui onde eu controlo esse retorno dessa máquina de efeito. Então, quando você olha lá no seu mixer digital, né, e vê aqueles faders, né, sendo utilizados para retorno de máquina de efeito, é isso aqui. Só que aqui está na forma de knob, né, e não de fader. E como eu falei, você ainda pode sim passar por um subgrupo, aí você passa a ter, né, esse controle aqui no subgrupo em forma de fader mesmo. Qual é o problema, tá bom? É com a prática que você consegue guardar todas essas informações. Então você vai pegar a sua mesa, né? Desliga tudo aí, não precisa plugar instrumento, microfone nem nada, nem precisa, né? Propriamente dito, está com tudo ligado aí. Só de você estar com a mesinha, botar um microfone aqui, né? Colocar uma caixinha na saída aí, ou o seu fone técnico para você monitorar. Faça exercícios, né? Opa, meu microfone está aqui. Subir, opa, saiu no meu peazinho, na minha caixinha aqui. Ah, legal. Agora eu vou pegar, né, e vou colocar uma outra caixinha aqui na saída 1. Opa, mandei auxiliar. Ah, legal. Vamos colocar pré-fader? Ah, é mesmo. Com pré-fader eu posso baixar o volume que não baixa lá no auxiliar. Faça os seus testes. Seu sistema estando montado ou não, faça os seus testes. Só que se o sistema estiver montado, faça com cuidado, né, para você não gerar ruído excessivo aí, nenhum estalo, nenhum problema no seu sistema, mas faça os testes, põe o fone, sola para ver como é que é, né? Faça esse lance do efeito, né, sendo mandado direto para o master ou sendo mandado por um subgrupo para você ter o controle, né, o retorno da máquina de efeito aqui na mão. Teste, coloque em prática, senão não adianta, você não vai conseguir assimilar 100%, tá bom?